Irmãos, bom dia a todos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Enquanto as crianças se retiram, quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 23. A UPJ é de 11 a 15 anos, tá bom? No RG, tá? Se você fala assim, não, mas eu me sinto com 15 anos, aí você fica aqui com a gente. Provérbios, capítulo de número 23. A partir do verso 19, irmãos, até o verso 26, diz assim: Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai bendito, nós suplicamos a Tua graça neste momento em que nos pomos a estudar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos dirija a todo o entendimento, a toda a verdade e justiça do Senhor. Que sejamos, ó Deus, reflexos, ó Pai, daquilo que o Senhor espera de nós. Que possamos, ó Deus, no nosso testemunho, vivermos a Tua vontade e especialmente, ó Deus, naquilo que vivemos no nosso lar. É o que nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o tema do nosso estudo de hoje pela manhã é lições de um pai. E eu gostaria já de chamar a sua atenção para que pai é esse que está aqui trazendo lições para nós. E certamente são lições para as mães também. Mas hoje, como nós também comemoramos o Dia dos Pais, eu gostaria de trazer um enfoque especial sobre o nosso papel paterno. Se os irmãos observarem, a partir do verso 19, o sábio Salomão, ele começa aquilo que as partículas, né, de cada capítulo de Provérbios nós chamamos de ditos, ou seja, são orientações e conselhos que Salomão ele traz aqui para o povo de Deus. O pai a quem ele está se referindo aqui, e quem é esse pai, não é Deus, é o pai, o homem mesmo, aquele que casou, que teve filhos, pois os conselhos que ele vai trazer, e ele vai nos ensinar aqui, são conselhos para uma vida doméstica. O ambiente é a casa. O ambiente do qual Salomão traz esses conselhos aqui no capítulo 23 é o ambiente do lar, o ambiente da educação dos filhos. Então, é um pai, ou seja, um homem, que se volta aos seus filhos, trazendo sobre eles o seu conselho, o seu ensino e a sua educação. Então, observem comigo no verso 19, quando ele inicia dizendo: Ouve, filho meu, e sê sábio, e guia retamente no caminho o teu coração. Veja o verso 19 e o verso de número 26. O verso 19, mais uma vez, que diz: Ouve, filho meu, e sê sábio,
guia retamente no caminho o teu coração. E o verso 26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Perceba que nesse dito aqui, nesse conselho, duas palavras chamam a nossa atenção daquilo que Salomão traz como conselho ao seu filho, como uma lição de um pai. Primeiramente, ele fala do coração e ele fala do caminho. Então, nós como pais precisamos estar atentos ao coração e ao caminho. Agora, o que é esse coração e o que é esse caminho? E aí a gente vai ver que o coração da qual esse pai aqui ele instrui ao seu filho, ele está falando sobre a motivação. Então, de certa forma, o nosso exercício da paternidade precisa estar atento àquilo que os nossos filhos constroem como motivação. Qual que é a motivação de vida deles? Para o que eles vivem? No que eles têm encontrado prazer? No que eles têm encontrado propósito? No que eles têm encontrado os seus sonhos? Onde eles têm depositado a sua vida? E o caminho é a própria vida. O caminho é o próprio viver. Então, o pai, ele de certa forma está atento àquilo que é interior, ou seja, que é a motivação, aquilo que faz o seu filho agir e reagir, e ele está preocupado com o exterior, que é o testemunho, é o andar dele. E o pai cristão, que quer conduzir a sua casa à luz da palavra de Deus, ele então se coloca diante do seu filho e o admoesta, ou seja, ele chama a atenção, ele exorta o seu filho para que ele tenha motivações corretas, para que ele tenha desejos e vontades que, de certa forma, agradam a Deus, que vão resultar no seu testemunho e no seu caminho. Veja que quando o sábio aqui então fala ao seu filho, ele diz: ouve, filho meu, e ser sábio. Esse ouvir é respeitar, é dizendo assim: leva em consideração, meu filho, o que eu estou te falando. E aí a gente vai ver, irmãos, que o primeiro exemplo que a gente vai aprender aqui como pai é resgatar a nossa autoridade no educar. Nós temos visto e, infelizmente, temos cometido o pecado da omissão na educação dos nossos filhos. Muitas vezes nós conversamos com os nossos filhos e nós mesmos, nós pais, esvaziamos a nossa palavra da autoridade. Muitas vezes nós pais, e aqui eu coloco as mães também, conversamos com os nossos filhos como se a nossa palavra fosse só mais uma, dizendo assim: olha, eu estou te dando um conselho, mas se você quiser seguir, você segue. Se você não quiser seguir, você não segue. Ou seja, a gente esvazia a nossa palavra de toda a autoridade que Deus confiou. E às vezes a gente aceita a rebeldia do nosso filho e mais uma vez esvaziamos a nossa autoridade porque a gente prefere que, digamos assim, que ele aprenda com a vida, que ele aprenda com as frustrações. Eu te avisei, você não quis me ouvir, problema seu. E o problema não é dele, o problema é nosso também. Pois o Senhor foi quem confiou os filhos que nós temos em nossas mãos. Então eu não posso ser omisso para com Deus em simplesmente dizer assim: mas Senhor, eu avisei para o meu filho, ele que não quis me ouvir. Eu falei para ele o que era bom, ele que não quis praticar. Da mesma forma, se os irmãos lembram, quando Caim mata seu irmão Abel, e Deus vai perguntar para ele assim: cadê seu irmão? E ele vira para Deus e diz: e por acaso eu sou tutor do meu irmão para saber onde que ele está, o que ele está fazendo? E quando Deus pergunta, sim, porque ele era tutor. Como irmão mais velho, ele deveria saber onde estava o seu irmão. E Deus diz a ele: olha, o sangue do teu irmão clama da terra contra ti. E muitas vezes Deus vai nos perguntar: cadê os filhos que eu te dei? Cadê seus filhos? E a gente não pode simplesmente falar: Senhor, eles cresceram, eles tomaram o seu rumo. Eu avisei, eu apontei, eu disse, mas eles não quiseram, eles não valorizaram. O Senhor nos confiou a eles e nos deu autoridade no educar. E, irmãos, não importa qual a idade que os nossos filhos têm, na classe de família,
a Anaí, né, vai servir de testemunho, falou assim, mas quando a gente já é avó, eu falei assim, a Bíblia não tem prazo de validade para pai e mãe. Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, ela não diz assim até você casar, ou até você ser pai. Nós devemos honrar pai e mãe, né? A exemplo do Heavy Hood, que já é um senhor e está indo lá visitar o seu Id, que vai completar 97 anos, e ele tem que obedecer e honrar o seu pai. Não é honrar pai e mãe só na infância. A Bíblia não diz honra teu pai e mãe na infância, honra teu pai e mãe na adolescência, honra teu pai e mãe na juventude. Honra a teu pai e a tua mãe. Ou seja, enquanto eles são pais e mães, eles devem ser honrados. E é com essa autoridade que o pai se coloca aqui diante do seu filho e diz, ouve, filho meu, provavelmente por aquilo que ele aconselha aqui o seu filho, esse seu filho já é um adulto. E seu filho já é um príncipe, já está pronto para reinar. E o que ele vai alertar acerca do seu filho é perigo de vida adulta. Ele não vai aqui trazer, por exemplo, alertas à infância. Veja que ele coloca no verso 20 o primeiro perigo do qual o filho deve ouvir e ser sábio e andar retamente no caminho em que ele está sendo guiado. E aí ele vai dizer aonde que esse filho não deve andar, onde que o seu coração não deve estar e onde que o seu testemunho não deve aparecer. E aí no verso 20 ele diz, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Ou seja, não seja um homem de farra. E isso aqui é para jovem adulto. É um pai já com seus cabelos brancos que observa no Instagram do seu filho que a vida dele gira em torno do feriado e do final de semana. Que ele trabalha tão somente para beber e para comer. E ele come muito e ele bebe muito, sem domínio próprio, nas companhias erradas, nos ambientes equivocados. O pai está dizendo para o filho que uma vida libertina, uma vida boêmia, não é uma vida de um cristão, não é uma vida de alguém que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor não pode ser achado nos bares da vida, não pode ser achado e encontrado nas rodas de pagode de final de semana. E com autoridade ele está dizendo isso. Ouve, filho meu, seja sábio, ande retamente no caminho com o seu coração, para que você não seja encontrado entre os beberrões e os comilões de carne, entre aqueles que o seu orçamento gira em torno do churrasco, entre aqueles em que o seu orçamento gira em torno da bebedeira. Um jovem político lá de Belo Horizonte, eu esqueci o nome dele agora, mas eu ouvi a entrevista dele com muita sabedoria, o repórter, né, engrandeceu assim a juventude dele e diz assim, puxa, a maioria das pessoas na sua idade não está preocupada em mudar o Brasil. A maioria das pessoas na sua idade não estão preocupadas com os valores dessa nação. E aí o repórter, então, perguntou para ele, o que você acha que os seus amigos estão fazendo? E ele falou, infelizmente, a vida dos meus amigos gira em torno do final de semana. O objetivo e o propósito de vida dos jovens gira em torno da sexta-feira, depois que bate o ponto. E emendam a sexta no sábado e no domingo, e só Deus sabe se eles vão acordar na segunda. Oi. Isso, Nicolas Ferreira, é um vereador lá de Belo Horizonte. E ele falou justamente isso, disse, olha, desde novo eu me preocupei em querer mudar a minha cidade, o meu bairro, a minha nação, e essa é a motivação dele se apresentar como candidato a deputado federal. E aqui o pai está falando justamente isso, filho, que a sua vida não gire em torno do álcool, que a sua vida não gire em torno da glutonaria. E se formos, irmãos, observar o mundo, é assim que, infelizmente, muitos filhos têm vivido. Vivido por um final de semana, vivido por um feriado, achando que a vida gira em torno da bebida, da droga, das amizades promíscuas e libertinas, da qual o pai aqui está alertando ao seu filho com autoridade, dizendo, no verso 20, não estejas
entre eles. Mas, pai, eu nem vou beber, só os meus amigos da turma, eu nem vou usar a droga, eu nem vou... Não esteja entre eles. É nessa hora que aquela frase poética da mãe, né, que diz, você não é todo mundo, porque todo mundo vai. E nós precisamos dizer aos nossos filhos, não esteja entre eles. Com quem, meu filho, você tem andado no intervalo do recreio da sua escola? Não esteja entre eles. Não esteja entre aqueles que são levados para a coordenação todo dia. Não esteja entre aqueles que são postos para fora de sala todo dia. Não esteja entre aqueles que te convidam para matar aula. Não estejam entre aqueles que combinam para colar na prova. Não esteja entre eles. E nós, pais, precisamos resgatar essa autoridade de dizer isso aos nossos filhos. Não é esse lugar que Deus quer que você frequente. Não é esse o lugar que Deus quer que você ande. E ele explica, então, dizendo, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Os irmãos sabem que eu trabalho numa escola. E, como toda escola, tem o grupo, como eu falei aqui, que gosta de visitar a coordenação, que acha bonito ser posto para fora de sala. Assim, eles saem assim como se fossem heróis. Às vezes eu estou passando no pátio, eu vejo que está em hora de aula, aí tem lá o mesmo herói, vilão, ele acha que é herói, mas é vilão. E aí sai sorrindo no pátio, e eu falo, o que aconteceu com você? O professor me botou para fora de sala. Você quer uma medalha para isso? Um troféu? Você acha que isso é bonito? Aí quando eu dou a invertida, que ele acha que eu vou aplaudir, não, pastor, é porque... nem fui eu que fiz, nem fui eu que falei, nem fui eu. Aí começa a negativa. Quando tem aqueles outros, que você fala assim, se eu tivesse uma filha, era para casar com esse menino. Ele dá bom dia para o professor, ele tira nota boa, ele não é posto para fora de sala, mas esse aí não ganha aplauso nenhum. Aí eu falo assim para o grupo dos netos, não tem problema não, deixa eles acharem que eles são os caras aqui. Daqui a 15 anos, você será patrão deles. Escuta o que eu estou te falando. Daqui a alguns anos, esses bonitões, musculosos, que acham que abafam na escola, não se preocupa não. Daqui a pouco, eles vão estar batendo na sua porta te pedindo emprego. Por quê? Porque você está plantando agora. Porque você está trabalhando agora. Porque você está sendo responsável com a sua vida estudantil agora, e na vida não tem como plantar zoeira e colher seriedade. Quem planta zoeira, colhe zoeira. Quem planta irresponsabilidade, colhe escassez. E é isso que o pai está alertando aqui ao filho, dizendo, você pode achar bonito, vai ganhar curtida, vai aparecer na foto dos populares e dos famosos, mas... o verso 21 diz, o beberrão e o comilão, eles caem em pobreza. E aqui ele não está falando de miséria, não. Ele não está falando aqui de mendigar, ir para a rua. Ele está falando de alguém que não prospera, de alguém que não cresce. Ele tem cabelo grisalho e ainda é um garotão, e ainda se preocupa com a sua barriga trincada. Ele não evolui, ele não cresce. E o pai está dizendo, eu não quero você andando com essas pessoas. No verso de número 22, então, irmãos, veja, ele começa agora um outro dito, um outro conselho. Verso 19 a verso 21, ele usa da sua autoridade para espantar e para tirar o seu filho da companhia de libertinos, daqueles que trocam a noite pelo dia. Depois ele, então, mais uma vez, começa com a expressão, ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo,
E quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e a tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Perceba que agora, irmãos, ele aconselha, né, o seu filho a buscar o quê? O caminho da maturidade. Enquanto ele pede para que seu filho não esteja entre os beberrões e os comilões, agora ele está dizendo o seguinte: compra a verdade e não a vendas. Ele está falando de integridade, de caráter. E ele vai dizer para o seu filho que isso é a maior alegria de um pai. A maior alegria de um pai cristão, de um pai bíblico, não é o sucesso profissional do seu filho. A maior alegria de um pai cristão é ver que o seu filho anda na verdade. Foi isso que o apóstolo João disse: não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade, que eles são justos, que eles têm integridade, que eles têm valores, que eles não vendem o seu caráter, que eles não vendem os seus valores a qualquer custo. E aí, então, perceba que isso é o que trará maior alegria ao coração do pai. E aqui eu falo aos filhos. O maior presente que nós podemos dar aos nossos pais são os nossos valores, são os o nosso caráter, quem nós somos. Do pai se voltar a nós e não ter dúvida de quem ele está falando, dele não duvidar da nossa palavra. É triste quando um filho conversa com um pai e o pai conversa com um filho com um pé atrás, pensando, ele quer me enganar, ele está achando que consegue me enrolar. Não há maior tristeza a um pai ver o filho mentindo para ele, ver o filho tentando enganá-lo, ver o filho tentando dar uma de esperto, dizendo, não, pai, eu sou isso que o Senhor quer que eu seja, mas na verdade eu não sou. Eu estou te enganando, eu estou mentindo para você. E aí, o verso 24, o verso 25 diz, grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e a tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Perceba como que o pai aqui, ele atrela a sua alegria ao caráter do seu filho. Diz assim, meu filho, você é justo, você fala a verdade, você anda em sabedoria, você teme a Deus, você não tem duas palavras, você não tenta me enganar, você não tenta me ludibriar, você não tenta passar uma imagem para mim da qual você não é. Você é sincero, você é honesto, você é uma pessoa de valor. E para isso o meu coração se alegra. Não tem maior alegria do que essa, de ver que meu filho teme a Deus, de que o meu filho adora ao Senhor, que o caráter dele está forjado na palavra de Deus. Não tem maior alegria do que essa. Infelizmente, muitos pais têm desprezado essa alegria para encher a boca e dizer, meu filho mora no Lago Sul, meu filho anda numa BMW, meu filho é o diretor da empresa, é o presidente da instituição. E temos feito isso porque o nosso coração está desviado da verdade. Quando nós temos vivido, irmãos, pensando apenas naquilo que nós podemos colher no dia de hoje, quando na verdade deveríamos estar alegres de saber, domingo de manhã, eu sei que o meu filho está na casa de Deus, eu sei que o meu filho está comprometido no serviço ao Senhor, ele não tem trocado a escola dominical pela Fórmula 1, ele não tem trocado o culto pelo clássico do Náutico com esporte. É difícil.
Se é difícil trocar o Náutico e o Sport para vir ao culto, imagina o Flamengo e Fluminense, né? O Corinthians e Palmeiras. Mas o pai sabe aonde o filho está. O pai sabe o caminho que o filho tem tomado. E por fim, irmãos, o terceiro dito que nós vemos aqui no versículo 26, o terceiro conselho, ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens infiéis, os infiéis. Veja, o pai, ele diz: filho, eu não quero você andando com os libertinos, eu quero você sendo um sábio, temente a Deus, e eu quero que o seu coração esteja confiado a mim. E por que o pai pede o coração do seu filho? Por que o pai aqui se vê com essa autoridade? Veja, quem é que tem autoridade para pedir o nosso coração? Somente Deus. Nós somos ensinados a entregar o nosso coração a quem? Ao Senhor, a confiar as nossas motivações e a nossa vida nas mãos de Deus. E esse pai, então, se apresenta e diz: filho, me entrega o seu coração, me dá o seu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E aí perceba que aqui o pai coroa a sua autoridade. Ele pede o coração do seu filho porque ele tem convicção que a sua paternidade reflete o Pai Celestial, que ele está educando o seu filho à luz da palavra de Deus. O pai percebe, veja, irmãos, a nossa autoridade como pais não é porque somos homens. A nossa autoridade como pais reside tão somente em sermos reflexos de Deus na vida dos nossos filhos. Se eu não refletir a Deus na vida do meu filho, eu não tenho autoridade para pedir o seu coração. Se eu estou em guerra com Deus, se eu sou o anticristo, se eu sou rebelde para com o Senhor, eu não tenho autoridade, eu perco toda a minha autoridade diante do meu filho, e por isso que eu não posso pedir o seu coração, pois eu certamente o pediria para um benefício meu, eu pediria para um desejo próprio. Mas quando um pai reflete a divindade do Senhor na sua casa e diz: filho, me dá o seu coração, ele está ali servindo como imagem de Deus, com toda a autoridade que o Senhor lhe falou, para que ele pudesse então agora andar obedientemente no caminho do Senhor. Logo então o pai, ele encerra esse conjunto aqui de ditos, de conselhos, dizendo: onde que você vai deixar o seu coração, meu filho? E aí ele então, à luz daquilo que nós lemos aqui, ele pode dizer: você vai colocar o seu coração na farra dos seus amigos? Você vai colocar o seu coração na mentira, no desvio, na falsidade? Ou você vai colocar o seu coração na mão de uma meretriz, que vai te seduzir, que vai te afastar dos caminhos do Senhor, fazendo você pensar apenas na sexualidade da sua própria vida? É isso que ele alerta aqui nesse terceiro ai. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. E o pai está dizendo: é nessa bagunça que você vai depositar o seu coração? É no adultério? É na fornicação? Não coloque, meu filho, o seu coração no adultério, na fornicação, na farra, na mentira e nem na falsidade. Então, ele apresenta uma solução. Por quê, irmãos? Vamos ser honestos.
Esse Provérbios aqui, ele provavelmente foi escrito há quase 1000 anos antes de Cristo. E olha o que um pai, há 1000 anos antes de Cristo, via como perigo ao caminho do seu filho. Você pode achar assim, mas naquela época nem tinha steak bull, porcão, não tinha casa com churrasqueira, naquela época nem existia o na praia, micarecandanga, nem existia. Você que pensa que não existia. Não existia com esses nomes. Mas um pai, 1000 anos antes de Cristo, já olhava para o seu filho e falava: olha, eu não quero você entre aqueles que andam na farra. Mudou alguma coisa, irmãos? Nós somos os mesmos seres humanos. O coração daqueles que viveram 1000 anos antes de Cristo é igual ao nosso. O que mudou foi a sofisticação. O que mudou foi a modernização, a tecnologia. Mas a matéria humana é a mesma. Por isso que aquele pai que viveu há 1000 anos antes de Cristo cabe como uma luva para o pai dos dias de hoje. E ele está dizendo: meu filho, não coloca a sua vida nisso, não. Depois, você vai achar que corrupção é coisa só de hoje? O pai já se preocupava com a corrupção naqueles dias. Meu filho, eu não quero ver você andando com gente de vida fácil, com gente que leva a vida na mentira, na falsidade. E depois, ele olha para o seu filho e diz: meu filho, cuidado com essa moça que tenta te seduzir, no caso das meninas, com o rapaz que tenta te seduzir. Para os rapazes, eu disse assim: cuidado com essa moça que só mostra para você beleza. E para as meninas eu diria: cuidado com esse rapaz que só mostra para você força. Eles querem te seduzir, e essa sedução vai te matar. Essa sedução vai te afastar da família. Essa sedução vai te afastar de Deus. Essa sedução vai te tirar do caminho. Então, para que o seu filho não seja escravo daqueles que vivem na farra, nem tampouco daqueles que andam na falsidade, na mentira e na corrupção, e nem tampouco seja seduzido pelo sexo oposto, o que o pai então diz? Me dá o seu coração. É como se o filho falasse: tá, pai, se eu não posso ir na sexta-feira à noite para aquele lugar, se eu não posso dar o meu jeito aqui para me sustentar e fazer aquilo que eu quero fazer, ainda que seja na ilegalidade, e se eu não posso nem fornicar, nem adulterar, o que eu tenho que fazer? E aí o pai diz: eu sei o que você tem que fazer. E aí, irmãos, nós precisamos ser pais que sabem o caminho. Que diga: filho, confia no que o papai está falando. Você vai se alegrar em me entregar o seu coração. Você vai se alegrar em me entregar a sua vida. E ele então no verso 26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Sabe qual que é, irmãos, o antídoto para que a gente não veja os nossos filhos escravos da farra, escravos da sexualização precoce antes do casamento, escravos de uma vida sem prosperidade, sem crescimento, sem verdade e sabedoria? É nós sermos exemplos para eles. O pai, ele está garantindo para o filho: entregue o seu coração a mim. E veja, antes o pai falava assim: essa será a minha alegria, ver você fazendo isso, ver você fazendo aquilo, ver você fazendo aquilo outro. Mas agora, quando ele diz: confia o seu coração a mim, filho meu, dá-me o teu coração, ele com autoridade olha para o seu filho e diz: e você vai se agradar. Você vai ser feliz, meu filho, com o caminho que eu vou te mostrar, com a vida que eu vou refletir para você. É um pai que está junto do seu filho, livrando ele da farra, livrando ele da corrupção, livrando ele da promiscuidade, dizendo:
eu vou te conduzir no caminho. E esse caminho é bom. Esse caminho é o caminho do Senhor. E esse caminho é alegre. Nós vamos ser felizes seguindo ao Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que sejamos pais corajosos, para que a gente não fique só lamentando na sexta-feira à noite, no sábado à noite, tentando imaginar o que os nossos filhos estejam fazendo. Que a gente não viva na incerteza se eles têm abraçado a corrupção ou a verdade. E nem tampouco que nós não vivamos cabisbaixos, entristecidos, porque eles foram seduzidos pela promiscuidade. Mas que nós, com coragem, possamos nos apresentar a eles como um testemunho vivo de que quem anda na verdade, de que quem obedece ao Senhor tem a sua vida guardada e agradável na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos orar e depois da oração, eu estou vendo a Dani ali. Dani, o departamento infantil está pronto aí? Tá? Então chama eles aí que eu vou orar e aí a gente vai ter o momento. Ah, a Cátia está aí, né? Vai lá, Cátia, por favor. Senhor, nosso Pai bendito, restaura, ó Deus, a autoridade dos pais, das mães que aqui estão, para que possamos falar, ó Deus, refletindo ao Senhor na nossa casa. Que nós, ó Deus, não venhamos a ser só mais uma voz na educação dos nossos filhos, mas que nós sejamos a única voz. Que o mundo, que o Estado, que ninguém venha a interferir na missão que o Senhor confiou a nós como família, como pai e mãe dos nossos filhos. Que possamos, ó Deus, cuidar do coração e do caminho que eles têm andado. Dá-nos graça, Senhor, pois sabemos o quão difícil é essa missão. Pois sabemos, ó Deus, o quão eles têm sido bombardeados pela libertinagem, pela vida daqueles que vivem na farra, por aqueles, ó Deus, que abraçam a mentira e a corrupção, e daqueles, ó Deus, que caem na sedução da promiscuidade. Dá-nos a graça, Senhor, de ver os nossos filhos livres dessas covas, livres desses precipícios, e que possamos achá-los guardados, protegidos em Teu nome. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.